Bom, galera, geralmente quando a gente fala de mercado de investimento, nós lembramos do quê? Bolsa de valores. Isso mesmo, Bolsa de Valores, aquele lugar onde tem uma tela enorme, com um monte de pessoas gritando. Enormes, falando coisas que a gente nunca entende. E nessa tela geralmente tem uma flecha verde, uma flecha vermelha. Geralmente que é o quê? Ação subindo, ação descendo e o pessoal falando coisas que a gente nunca vai entender. Fundo de investimento. Isso mesmo, galera. O nosso vídeo vai tratar de fundo de investimento. Fundo de investimento é uma das aplicações financeiras mais utilizadas no Brasil. O fundo de investimento, ele não possui personalidade jurídica, mas ele é um coletivo de investidores. Esses investidores visam o quê? O lucro. É uma forma de você investir em uma empresa para que ela possa se desenvolver. Esse fundo de investimento, ele possui o gestor e o administrador. O administrador cuida de toda a parte legal e a administração do fundo de investimento. E o gestor, ele cuida de uma estratégia. Essa estratégia é o quê? Para alcançar e alavancar os lucros de todos os investidores. O fundo de investimento, ele pode ser mais vantajoso ou menos vantajoso. Lógico, depende da carta que você escolha investir. Dentro do fundo de investimento, o investidor tem à sua disposição cartas como títulos de empresas públicas, privadas e limitadas, títulos de rendas fixas, ações, derivativos, commodities e até mesmo cotas de outros fundos de investimentos. Ou seja, é o investidor investindo em outro investidor, para que no futuro ele possa obter um lucro maior do que o inicial. O fundo de investimento, ele possui regulamentação pela CVM, pela CNM e pelo Bacen. Se não tiver sendo regulamentado ou seguindo as diretrizes e decisões desses três órgãos, no caso, o fundo de investimento pode ser considerado como fraude ou então como pirâmide, justamente por sempre o primeiro estar ganhando em cima dos demais que estão entrando. O fundo de investimento, para ele ser regularizado, como dito antes, ele tem que ser registrado na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Se não tiver regulamentado e registrado na CVM, o fundo de investimento não existe. Por mais que as doutrinas tratem o fundo de investimento como uma sociedade não personificada, o fundo de investimento é uma pessoa do direito privado, ou seja, o fundo de investimento, ele é uma sociedade empresária, por mais que não seja personificada, ele acaba sendo enquadrado no artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviço. No caso do fundo de investimento, a responsabilidade do administrador e gestor são objetivas. Neste arranjo financeiro, conforme explícita o 927 do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar dano ao outrem fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicitar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Para provar a responsabilidade do administrador e gestor, deverá se provar que existe um nexo de causalidade nos fatos e nas condutas do mesmo, não ficando obrigado à prova da culpa. A responsabilidade objetiva só poderá ser admitida nas hipóteses de risco que justifiquem a responsabilização do agente. Ou seja, o administrador e o gestor possuem a responsabilidade objetiva. E para concluirmos o nosso vídeo referente a fundo de investimento, aqui vai a nossa conclusão. O fundo de investimento é uma sociedade empresária que possui vulnerabilidade, que é uma característica dos investimentos em fundo, podendo ter uma variação de acordo com o fundo em que se fez o investimento. As deliberações serão feitas por meio de Assembleia Geral de Cotistas, tendo os investidores como detentores de parte do seu patrimônio. Cada cotista responde até o limite total de suas cotas. A responsabilidade total se dará através do seu administrador, que responde pelo patrimônio total do fundo. Em caso de má administração, o mesmo responde e arca com os prejuízos. Neste caso,
Fica claro que o fundo de investimento, por mais que não seja tratado como sociedade personificada, o mesmo possui clara composição societária.